Olá, que bom estarmos aqui juntos de novo. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o problema de estar numa seita. Já conversamos aqui algumas características de seita. Aqui ao longo deste vídeo eu vou falar mais algumas que vai ser possível identificar com alguma facilidade. E vamos conversar então sobre, afinal, o que é que tem está dentro de uma seita? Qual é o grande problema nisso? Qual é a consequência disso? Eu preciso estar alerta a respeito disso, de estar na seita, e se eu estiver numa, deixa eu estar, qual é o problema? Então, de fato, a maioria de todos nós vai nascer e morrer sem chegar a grandes conclusões. Vai viver com vários conceitos incorretos, errados, distantes da realidade, incoerentes com a realidade. Nós vamos estar acreditando em ilusões que queremos que sejam a realidade, mas não são de fato. E vamos acabar a vida, né? A pessoa vai acabar a vida e não vai ter percebido isso. E vamos então conversar a respeito disso, né? Do que isso pode acontecer mesmo. A pessoa pode nascer dentro da seita, viver e morrer acreditando que vai herdar um harém, né? Então, existe uma diferença de viver em uma seita. Mesmo que o grupo não seja uma seita, a pessoa vive, instrumentaliza-se do grupo para criar uma confirmação firme que aquilo que a pessoa acredita junto do grupo é verdade. E a pessoa poder, então, bater no peito e dizer, eu sei que é verdade, porque esse grupo inteiro acredita e nós somos um grupo forte e assim por diante. Existe também a possibilidade da pessoa isolar-se da realidade e criar suas próprias ilusões. A pessoa ser o papa da religião que criou para si mesmo. E existe, então, um caminho lúcido, mas muitas vezes solitário e doloroso, que é o amadurecimento e a busca pela verdade. Então, quando a pessoa é abordada por uma seita a fim de ser recrutado para dentro dela, a seita propriamente dita, que ela é institucionalizada para isso, que o manual de instruções dela tem essas técnicas, tá? E publica-se para repetir essas mesmas técnicas em cada grupo que a rede desse grupo todo, a presidência central desse grupo determina. Então, você vai ver algumas técnicas específicas que vai lhe recrutar para dentro. Então, uma delas é o bombardeamento de amor. Então, nós temos uma grande carência. Nós gostamos de ser elogiados, de ser apreciados, de ser escutados, de que alguém dê atenção. E o bombardeamento de amor é uma das técnicas que as seitas utilizam. Então você vai para o encontro daquele grupo, lhe dão boas-vindas, lhe dão um lugar bom para sentar, lhe oferecem o livro, lhe dão um lanche. Então uma pessoa vai ser designada para ficar lhe acompanhando, lhe instruindo, lhe mostrando as coisas do começo. Então você sai de lá e alguém pega seu contato, pega o seu WhatsApp e vão trocando ideias e vão logo lhe convidar para outro evento na casa de alguém e de repente você tem 50 amigos de uma hora para outra. Então o bombardeamento de amor é uma característica das seitas. Se você está chegando num grupo
e as pessoas são na delas, você está lá, você é bem-vindo, tudo bem, você está ali, que bom que você está ali, mas deixa você bem à vontade, ó, aqui é o banheiro, tal, e pronto, ninguém fica indo atrás de você com essa insistência. Então, essa característica da seita está ausente. Ela ainda pode ser, mas essa característica não está presente lá. Existe outra característica que é a reconstrução da cronologia. Então, a seita ela tem uma série de conceitos, uma doutrina, um pacote de eventos que aconteceram, que se esses eventos não aconteceram, o que a seita diz que é, o que o grupo diz que é, o que ela está destinada a fazer, não tem como ser verdade, não tem como ser real. Então, aquele evento precisa ter acontecido. Então, geralmente é um evento ou uma sequência de eventos. Eles inserem informações nos eventos ou omitem informações nessa sequência de eventos que são necessários para a existência da seita, tal como ela é. E então, a seita manipula isso, ou ela inventa coisas que nunca aconteceram mesmo, mente, ou ela diminui algumas coisas que iriam demonstrar que a seita é uma fraude, ou acrescentam coisas para enaltecer a seita, ou apenas invertem o sentido das coisas, né? Primeiro aconteceu isso, depois aquilo, então a seita é verdade. Mas quando você investiga, a sequência foi invertida, então fica incompatível com a realidade do que a seita está informando. Então, se você estiver numa seita e perceber isso, então você pode identificar, né, que é uma distorção da cronologia, é uma reconstrução da cronologia. A outra característica que podemos citar aqui é a reformulação linguística. Então, eles pegam algumas palavras que o mundo todo usa, mas o grupo usa de um modo peculiar, de um modo específico do grupo. Ou criam novas palavras, novos termos, novos conceitos, e só o grupo utiliza aquelas palavras. Aquelas palavras foram inventadas pelo grupo para dar os conceitos próprios do grupo. Tá? A intenção disso é para tornar o grupo exclusivo. Então, só ele tem aquela informação. Então, se somente este grupo no mundo tem essa informação, tem aquelas palavras, então somente esse grupo é a verdade. Somente esse grupo tem a verdade. Somente esse grupo é o grupo eleito. A outra intenção do uso dessa técnica da reformulação linguística é justamente o isolamento que se faz da pessoa para o resto do mundo. Então, a seita geralmente isola o indivíduo do resto do mundo. Então, o indivíduo fica só acreditando nas coisas que a seita diz, só entendendo o que a seita fala, e aí ela fica isolada do mundo e não consegue identificar que ela está no mundo de inverdades, no mundo de ilusão. Porque todo o idioma dela mudou, a linguística dela mudou e ela só consegue se comunicar entre as pessoas do grupo. Então, se você foi abordado por alguém que pertence a um grupo para ir para uma reunião, um evento, uma atividade, fique atento ao bombardeamento de amor, a bomba de amor, a reconstrução cronológica. Eles vão contar uma história que você diga, eu nunca escutei isso daí não. Esse evento aí eu nunca ouvi falar, então é um alerta. E a reformulação linguística, você vê no evento eles falarem muitas palavras e jargões que você
escutou, mas não era esse o mesmo sentido, ou você nunca ouviu antes. Então, acende o alerta que aquilo dali provavelmente é uma seita. A outra técnica é o clichê interrompe pensamento. Então, esses clichês interrompem pensamentos você não vai ver muito facilmente na hora. Ele é mais utilizado para quando você já está lá se envolvendo com a seita. E aí, quando você começa a perceber coisas incorretas, incongruências, perceber algumas características estranhas ali, que houve erros e eles não deixam você questionar aqueles erros, há inconsistências e você aponta, mas é proibido apontar. Então eles têm algumas frases para interromper o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua conclusão. Olha, então se A é igual a B e B é igual a C, logo C é igual a A. Então você... E aí nesse pensamento, nessa construção do seu pensamento, no seu raciocínio, na sua cognição, você começa a raciocinar e aí a seita já sabe que essa via de raciocínio pode fazer com que muitos adeptos e fiéis da seita percebem e saem, então eles já formulam umas frases para dar para as pessoas utilizarem essas frases como escudo para o próprio pensamento. Então ele interrompe o pensamento através de um clichê. São falácias, né, que a seita já tem e entrega para as pessoas memorizarem, e as pessoas memorizam. Então, essas técnicas que as seitas usam, a pessoa pode perceber com certa facilidade. É sempre bom lembrar do modelo Byte, que foi descrito pelo psicólogo Steven Hassan, que ele mesmo foi membro de uma seita e saiu com a ajuda da família e outras pessoas. E ele então descreveu o modelo Byte em inglês. O B é Behavioral Control, então é o controle do comportamento. Então as seitas elas têm muitas normas de conduta que exigem que o fiel, o membro, o integrante haja. Então precisa receber uma tatuagem, precisa cortar o cabelo desse jeito, precisa remover um brinco, ou precisa colocar mais um brinco, precisa fazer a barba, precisa ficar de barba, senão você não entra, senão você não é aceito, senão você não vai ter uma promessa específica da divindade, senão vai pegar mal e aí você não pode crescer na pirâmide. Então, o controle do comportamento, né, é muito característico das seitas, né? Ele tem o controle do comportamento. Existe ainda o controle da informação, o Information Control, né? É o BI, Information Control, controle da informação, que a seita lhe dá as informações, lhe inunda com informações, lhe dá livros, artigos, vídeos que você não tem nem como acompanhar tanta informação, você fica sobrecarregado de informações. E enquanto eles fazem isso, ainda eles dizem quais fontes são perigosas, quais fontes você não deve escutar, quais fontes são inimigos da verdade, porque essas fontes provavelmente vão estar expondo a fraude da seita, né? A outra característica é o T, né? Byte. O T é Time Control, controle do tempo. Então eles vão lhe encher de atividades, lhe chamar para muita coisa para fazer. Você vai receber obrigações, responsabilidades, tarefas, um acampamento, uma palestra, um evento, uma visita, gente que você tem que ir, uma filantropia. Você vai fazer tanta coisa, vai encher você de manhã, de tarde, de noite, de madrugada.
vai pedir trabalhos, pesquisas, e você vai se ocupar muito. A intenção é também isolar a pessoa do mundo lá fora, da realidade que está acontecendo. A outra característica é o emotional control, controle das emoções. Então, e aí fecha o byte, né? O controle das emoções é que a seita tem uma grande característica de se utilizar das sensações que o indivíduo tem naturalmente e motivar através de emoções e ativar algumas emoções e sensações nas pessoas. E através dessas emoções, conduzir as escolhas e as interpretações da realidade. Então, são técnicas semi-hipnóticas mesmo, né? Então, elas dizem, olha, quando você vê esse sinal, você vai sentir um formigamento nos pés. E aí, um dia, você vai ver o sinal, vai sentir o formigamento nos pés e vai dizer, tudo que a seita disse, a mudança cronológica, a reformulação linguística, tudo que a seita disse, fez, pediu de mim, era verdade. É o sentido da minha vida. E aí você vai aceitar tudo por causa de uma emoção, de uma sensação. Então ela vai utilizar experiências para arrancar lágrimas, arrepios, suspiros, vai utilizar do medo, vai utilizar da angústia para fidelizar e reter e manter a pessoa lá obediente, serva, subserviente, fazendo tudo que a seita quer e segura de tudo que a seita está ensinando. Então, a hora de você estar atento, né, ciente dessas características e atento, é antes do momento da aproximação. Então, quando alguém vem aproximar você para lhe convidar para um evento, para lhe convidar para uma coisa, é nessa hora, quando a pessoa está vindo, você tem que estar atento a isso. Você tem que estar isso já na sua armadura já. Tá atento a isso aí, porque senão, se for para depois, quando você já estiver lá no meio da festa, é muito fácil você ceder ao encanto, ao medo de ficar sozinho, você ceder às luzes, aos efeitos, à retórica, à narrativa, à comunidade de ter respostas, a comodidade de que lhe digam o seu lugar no mundo, você nasceu para isso, você é a solução, você é o que importa. E aí eles estão, na verdade, dizendo que você é algo que é interessante para o grupo, para você servir ao grupo. E você vai ceder mais fácil às promessas que o grupo sempre faz. Então, os grupos, as seitas sempre fazem promessas de muitas coisas que vão acontecer, de riqueza, de mulheres, de poderes extraordinários, de vida eterna, de reis do universo, de poder infinito, visão além do alcance, enfim, muitas coisas que as seitas prometem, né? Que você consegue pisar na brasa, e, enfim, você vai fazer a mudança no mundo, né? E a pessoa termina cedendo a esse encanto. Ao invés das suas concepções, da sua cognição, ao longo do tempo da sua busca pela verdade, você ir moldando as suas concepções, aquilo que você achava que era verdade diante de um fato novo, visto, entendido, você mudar a sua cognição, mudar a sua concepção, se arrepender de quem você era, por uma vontade própria, por uma busca sua pela verdade, e você amadurecer rumo a isso. Então, a pessoa cede facilmente a que lhe moldem, né? A pessoa cede a que moldem a pessoa, ao invés da pessoa fazer essa mudança,
aos poucos, gradualmente, paulatinamente, ao longo de um amadurecimento de vida, de uma busca ativa, todos os dias de vigilância, para entender a realidade, se moldar à complexidade do real, a fim de expressar o real, expressar na vida, nas suas atitudes, aquilo que a sua cognição entendeu que é verdade. E aí você está crescendo, você está amadurecendo. Nesse caminho de busca pela verdade, é necessário ter uma tolerância para se deparar com a contradição e a dúvida. Então, a contradição e a dúvida é uma permanente na vida da pessoa. O tempo todo a pessoa vê coisas contraditórias, tem dúvidas e sobra muito pouco chão para estar pisando. Mas a pessoa vai estar diante disso e vai tolerar emocionalmente, tolerar espiritualmente e ter a humildade de admitir que não sabe. Eu não sei. Eu creio somente, mas eu não sei. Eu gostaria que fosse, mas se não for, eu preciso parar de gostar de uma coisa que eu queria que fosse e amar a verdade. Olhar aquilo como uma coisa contemplar ela e eu procurar me expressar dentro do que eu sou, mudar aos poucos aquilo que eu sou para o meu espaço, o meu propósito dentro da realidade, do fato real. É necessário eu ser tolerante com os meus erros, não gostar dos erros, não repetir os erros. Entenda, tolerante com os meus erros é eu não ficar maluco porque eu me deparei com uma informação que denuncia a mim mesmo que eu estou errado. Então, eu entro em pânico. Nossa, eu esteve errado esses anos todos, eu sempre estive errado, fiz uma coisa errada. Tem gente que entra em pânico com isso e prefere, então, acreditar na ilusão que não. Eu não estive errado e aí a pessoa consegue ficar em paz. É mais fácil a pessoa ficar em paz acreditando na mentira de que não estava errado do que entender que de fato errou. Errou esses anos todos, investiu tanto numa coisa que não é verdade. E aí as pessoas preferem, eu fiquei 50 anos nessa seita, então essa seita é verdadeira. É isso. Então a pessoa precisa ser tolerante com os próprios erros. Que quer dizer que, rapaz, é mentira, não é verdade, certo? Então, vamos em frente, vou abandonar isso daqui, vou mudar e vou procurar a verdade. Não vou para outra seita, a pessoa tem que ser tolerante com a dúvida também. Não sair de uma seita, não vou para outra. Né? Eu vou ter paciência, aquilo que eu compreendo que é correto e é verdade, vou manter e vou paulatinamente fazendo essas mudanças dos meus conceitos, das minhas atitudes, da minha expressão, do meu entendimento dos conceitos. Então, eu preciso também ser tolerante com o erro dos outros. Ter a estabilidade de reconhecer meu erro, reconhecer o erro dos outros. Então, aceita, não tolera o reconhecimento do seu erro se para aceita aquele seu erro é bom, é correto, não é erro. E muito menos em você perceber o erro de um líder que a partir do erro do líder se denuncia a seita, porque é uma consequência da seita o erro do líder. Então a seita geralmente muda a narrativa para proteger o líder, esconde, omite, enfeita, justifica. Não, ele fez porque foi para o bem, ele fez isso para testar, enfim. Então, você, o indivíduo, precisa ser tolerante emocionalmente, ter estabilidade de alma para dizer que de fato aconteceu, de fato é errado, de fato é incongruente, de fato é contraditório, de fato tenho dúvida.
e então mudar, se for o caso, né? E isso causa certa dor, certo sofrimento, quando a pessoa se apega demais, apaixonadamente, aos conceitos da seita. A seita tem isso, então o líder nunca pode estar errado, o fundador nunca errou. Aquele erro não foi um erro, veja, ele estava passando por uma pressão. Não, errou mesmo, é errado, e esse erro indica que essa narrativa toda da seita é falsa, e a seita é falsa, sai, né? E olha aquilo como é, porque aí vem o amadurecimento, aí vem a mudança para o encontro da verdade. Então, o que é que estamos fazendo aqui, né? Nesse vídeo, nessa, digamos, uma série de vídeos em que falamos as características de seita e a busca pela verdade, o amadurecimento. Veja só, eu estou apenas passando as informações que eu me deparei com elas e eu entendo que podem ajudar outras pessoas a encontrarem uma estabilidade e um sentido. Como eu disse, muitas pessoas nascem, morrem, vivem dentro da seita, vivem dentro da ilusão. Eu estou compartilhando com vocês coisas que eu de fato encontrei e algumas coisas que são opiniões minhas. E você é livre, né, para aproveitar isso da melhor maneira possível, ir em busca da verdade, amadurecer, ou simplesmente me xingar aí nos comentários, né, ignorar. Mas se você acha que pode ser benefício, dê uma curtida aí, compartilhe com alguém, analise bem isso daí que eu estou dizendo para o seu próprio benefício, que é essa a intenção, é trazer algum benefício. Então, um tempo atrás, quando eu comecei a expor características de seita, algumas pessoas vieram: você está destruindo a fé das pessoas, você está deixando as pessoas sem esperança. Então, não é disso que se trata, tá? De fato, muitos chegam ao fim da vida sem ter chegado a grandes conclusões, sem ter visto as consequências de uma coisa e outra e ter compreendido que um conceito era equivocado, e continuam acreditando em erros até morrer. Então aqui nós não estamos aniquilando esperanças. Eu estou aqui compartilhando o entendimento que as esperanças em coisas falsas precisam ser de fato aniquiladas para o próprio bem. É melhor. Haverá algum sofrimento, alguma angústia, enquanto a pessoa se apega apaixonadamente àquele conceito equivocado. Mas logo depois vem a verdade, e é justamente a esperança que permite que a pessoa abandone conceitos equivocados. Porque a pessoa desesperada se apega aos conceitos equivocados. A pessoa que tem esperança de que vai encontrar a verdade, e essa verdade é Cristo Jesus, é ela que nos dá esperança, essa pessoa de que vamos encontrar a verdade, que ela existe e que o meu papel é buscar. Então, o que estamos fazendo aqui tem nada a ver com aniquilar as esperanças das pessoas. Estamos aqui apontando que escolher acreditar em alguma coisa para ter alguma esperança na vida é justamente o desespero, o último, o ateísmo. É a falta de esperança de que a verdade realmente existe. E a pessoa cria então uma verdade e acredita numa verdade que todo mundo está acreditando no grupo para ter algum consolo. Então, não estou aqui tentando tirar gente da seita para derrubar num vazio. Não é disso que se trata. Então, veja só. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 27. Deus assim procede para que a humanidade, se porventura tateando, o pudesse encontrar, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós. Então,
esse esforço. E aí a nossa expressão do entendimento da realidade opera em sinergia com Deus, que nos busca também ativamente. O Deus que é a verdade, ele nos busca também ativamente. E a nossa operação opera em cooperação com Deus, numa sinergia, né? Com a esperança de que vai se encontrar a verdade e com a humildade de mudar os conceitos em virtude da verdade, a fim de expressar a verdade na vida. E a seita impede que esse caminho aconteça. A seita derrama um monte de conceito errado, distorcido, misturado com as verdades, né? Filosofia dos homens mescladas com escrituras, e distorcem isso tudo, enfiam um monte de conceito, a pessoa diz amém para tudo, porque tem sinais e emoções, tem controle de comportamento, do tempo das emoções e das informações, tem um bombardeamento de amor, tem uma segurança de que aquilo tudo é verdade, tem promessas, e a pessoa então, por medo de que não vai encontrar nada lá fora, por medo de que vai ser pior sair, permanece naquele mundo de ilusão e não faz de fato o caminho da esperança, o caminho da busca do amadurecimento. Que Deus nos ajude, tenha piedade de todos nós. É Ele que vem e estende a luz para nós, e nós temos essa escolha de fazer a própria faísca, acreditar nas próprias faíscas, ou paulatinamente executar essa mudança que é necessária no nosso coração. E é esse o caminho, é para isso que estamos aqui. E todo dia a gente tem que ir trabalhar, ter o sustento e ter escolhas, né? E aceita, direciona todas essas escolhas. E Deus nos fez livres, então Deus quer que nós também livremente, por vontade própria, por um esforço ativo, façamos também o nosso trabalho de mudança com esperança de encontrar a Ele. Deus nos ajude a todos e até a próxima, se Deus quiser.